né? Já diz aí, isso pode? Isso pode. Vamos falar por que a gente pode usar a foto dos outros então, né? Vamos a ele. Bom, aqui começando a gente teve, né, nessas 2 semanas anteriores, como a gente vinha falando, linkzinho da aula do dia 10, que foi sobre lixo, descarte e obsolescência. Já está no ar. Dia 17, semana passada, também erro e gambiarra. Ela ficou um pouco mais longa, tá achando que eu vou separar uma introdução dali para deixar elas todas com um tempo mais semelhante. E hoje, a terceira, né, este terceiro encontro, ética e apropriação. Interessante dizer que todos estes encontros surgiram a partir do edital de emergência da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, então pensada já dentro da Lei Aldir Blanc, enfim, os editais emergenciais de artes que têm surgido aí por todo o país. Hoje estamos falando sobre ética e apropriação. Isso vem sempre muito junto pela questão do o que podemos usar, né? Como usar o material do outro, quais implicações isso tem desde a esfera legal, jurídica, daí pensando, né, as judicializações, que a gente vai ver muito aqui hoje também, mas também uma relação ética que foge ao consenso da justiça. E é sempre interessante lembrar, dentro desses processos todos que nós veremos, o papel que a arte tem como um engajamento político, que a gente já falou sobre obsolescência também. Este engajamento político que a arte tem está sempre em rota de colisão com o argumento legal, né, com a justiça. Me lembro muito bem, uma vez no Paraty em Foco, quando de uma discussão que a gente estava tendo numa mesa sobre os coletivos, e aí um fotógrafo falou assim, mas o dia que vocês forem processados, vocês vão ter que dizer de quem é a foto, né, quando a CIA de foto... Garapa, Galeria Experiência, enfim, todos os coletivos ali assinavam coletivamente seus trabalhos e não de forma individual. E o professor Rubens Fernandes, ali da FAAP, traduziu muito bem uma resposta possível que a gente daria, que é, bom, mas não vai esperar que um grupo jovem, como nós éramos na época, então isso era 2010, 10 anos atrás, então que grupos jovens como esses coletivos se atentem ao argumento legal e não a inovação possível que esta proposição possa dar à justiça. Enfim, tipo, a gente está ali para quebrar regras e com isso, inclusive, poder rever leis. A legislação, ela é mutável, ela anda também. Então, não dá para a gente ficar o tempo todo dizendo que não pode porque tem tal lei que não deixa, né? Mas da onde vem essas leis? É isso que a gente vai pensar. Ética, erro, apropriação, remix, meme, focou, é um pouco de um spoilerzão do que vai rolar hoje, né? Então pode isso, Arnaldo? Pode isso? Vamos ver o que pode hoje? Como eu falei, nós vamos pensar sempre em notas históricas e atualizações dessas notas. Então a gente começa com a Ética do Ari, nosso amigo Aristóteles, que lá atrás vai trazer nesse livro Ética a Nicômaco, essa pegadinha inicial dele que diz que as coisas que a gente precisa aprender antes de fazer só são realmente aprendidas quando as fazemos, né? Olha a pegadinha do Ari aqui, tá? Então a gente só vai aprender algo que a gente tem que fazer fazendo, né? Logo, ele afirma que a gente só se torna justo praticando justiça, moderado agindo com moderação e assim sucessivamente para tudo que se refere ao que chamamos de virtudes. E aí atentem bem esse termo virtudes que ele vai surgir algumas vezes. Essa aprendizagem da ética, portanto, vai se dar fundamentalmente pelo envolvimento em situações que nos exijam sermos justos, respeitosos, solidários, não egoístas, etc. É um processo que só termina quando cessamos de existir, na morte. E aí aqui vale muito pensar sobre o racismo e a questão da semana passada, do Beto assassinado aqui perto no Carrefour, quando não existe um não ser racista não sendo antirracista, né? Isso que tem se colocado muito, e aqui cabe nessa noção de ética que não se pode se eximir dizendo, não, eu não pratico racismo, não, a prática é o contrário, né? A gente não deixa de praticar alguma coisa, a gente tem que praticar algo para assim ser, então a gente tem que praticar o antirracismo para não ser racista. E isso é uma das questões que o Aristóteles nos traz aqui. Essa ética aristotélica, então, ela vai iniciar com o estabelecimento de uma noção de felicidade, que é uma busca por bem agir. E aí vai nos trazer essa coisa intrincada que vira muito binário, assim. A gente tem o bem e o mal.
o certo e o errado, como conceitos muito estanques e opostos, né? E aí a gente vai, tá, Yari, bonitinho, mas só vive no mundo das ideias e não das atitudes, porque tudo muda muito, né? Neste nosso 2020 especificamente, não dá, a gente vai ter que colocar isso à prova bastante para entender que o certo e o errado não estão assim em pontos completamente distantes desse espectro. Para a gente entender um pouco disso, desse certo e errado especificamente, vale a pena a gente dar uma olhada nesse Joint Committee for Guides in Metrology, que é a ideia da medição, né? Do que é o erro. E é isso lá nesse guia para a expressão da incerteza na medição. Olha que bom, os caras pensam, não, existem incertezas nessas medidas. A palavra erro ela é empregada exclusivamente para indicar a diferença entre o valor verdadeiro e o resultado de uma medição. Isso significa uma diferença... Opa, passeando 2 vezes por dia. Tem alguém aí com o mic aberto? Eu já mutei ele. Então isso significa que existe uma diferença entre o valor real obtido e a previsão que você tinha antes. Um conceito interessante daqui, que a gente... é meio óbvio, mas sempre vale a pena ressaltar, é que não existe um erro sem uma suposição de um funcionamento. Ou seja, só tem erro porque alguém disse que tem um acerto. Então só existe uma coisa que não é padrão porque inventaram um padrão e só existe um anormal porque disseram que existia um comportamento normal. Então sempre uma coisa está em relação à outra. Vamos lá. E aí, para a gente pensar nisso, a gente tem a ideia de máquina perfeita, né? O contrário do erro, que durante a Baixa Idade Média, os artefatos tecnológicos como relógios surgiram e eles começaram a ser usados pelos monges para eles não perderem a hora da reza, né? Deus começa a ser muito específico com o horário em que se deve rezar, que não podia ser tipo na hora que o sol se põe. Não, é às 6. 6 é 6, então vamos lá. O sol se pôs ou não é às 18 horas que você tem que dar a badalada do sino e começar a rezar. Isso começou a ser visto como maneira de reestabelecer essa ordem dividida que antes reinava no paraíso. Então, no paraíso, tudo isso era perfeito e não existia o erro. O erro é introduzido pelo homem e pela mulher, e neste momento a gente bola máquinas que o avanço tecnológico começa a ser visto como aquela virtude, né? A virtude como uma possibilidade de eliminação dos erros. E aqui não por acaso eu peguei a foto do Hall 9000, que é o nosso amigo que não abre as portas para o... I'm afraid I can't, Dave. Ele não vai abrir, o Dave vai ficar vagando no espaço para sempre. Junto com essa noção, uma coisa muito importante para a gente pensar aqui quando a gente está falando de apropriação e ética é a noção da privacidade, né? O que é essa privacidade? De onde vem a privacidade? A privacidade vai ser um conceito, uma noção que vai surgir ali nos séculos 17 e 18, quando as construções passam a dividir quartos privados. Antes, elas não tinham, as casas não tinham paredes internas que dividissem tantos cômodos e pensassem, não, aqui é o seu quarto, isso aqui é a ala privada da casa, né? Então começa a se construir a ala privativa. Nessa mesma época, o jurista americano Louis Brandeis vai formular um conceito de privacidade como the right to be let alone, que é esse conceito que dá nome ao livro do Gerald Snyder e que ele vai trabalhar com isso, a privacidade nos Estados Unidos a partir dessa ideia de o direito de se deixar quieto, né? Que é um direito à reserva de informações pessoais e da sua vida privada. Bom, vamos atualizar isso um pouco, porque tudo isso a gente estava falando de tempos de basicamente quase um século atrás. Mas quando a gente chega agora, nos anos 2000, século 21, a gente começa a pensar num ethos digital. Essa ética tem que ser atualizada para o tempo em que a gente vive. Um livro muito importante nesse momento é o Program or Be Programmed, né? O Programe, ou seja, Programado, do Douglas Rushkoff, onde ele vai trazer a ideia de que essas telas nas quais a gente está, como estamos agora, elas vão ser as nossas janelas através das quais estamos experimentando, né, organizando e interpretando o mundo em que a gente vive. São as interfaces através das quais nos expressamos e expressamos o que somos e o que acreditamos para os demais. Rapidamente, elas estão se tornando limites do nosso aparato perceptual e conceitual, o limiar entre o nosso sistema nervoso e o dos outros, o nosso entendimento do mundo, se não o próprio mundo. E se nós não aprendermos a nos programar,
corremos o risco de sermos nós próprios programados. Está ali o link para uma palestra dele, onde ele fala um pouco dos conceitos centrais desse livro. E acho que aqui tem uma chave muito importante para a gente pensar essa ética digital. Qual que é a grande diferença, né? O que a gente começa a questionar? Que se a gente não nos programa, a gente vai ser programado. Se a gente não consegue programar as nossas telas, nós vamos ser programados pelas nossas telas. A programação não é para ser entendida só como uma escritura de código, né? Eu preciso saber programar. Não, a programação ela é além disso. A programação é o que nos altera, é como nós lidamos conosco, como nós nos convertemos em sujeito. Então a gente precisa entender como nos programar para não sermos o tempo todo programados. E isso vem muito do que a gente conversou no encontro passado, com a questão do Spotify, Netflix, enfim, tipo, se a gente também não baixa o que a gente consome e guarda o que a gente quer ter acesso, a gente só vai ter acesso ao que essas grandes empresas querem que nós tenhamos no momento em que eles querem que nós tenhamos. Por isso, para nós é tão importante lidar com esse lixo, né? Voltando para o primeiro encontro, a ideia de que nós buscamos esse material que é um dejeto do mundo, né? Uma coisa que se perde em desuso, para valorizar isso e trazer, porque ela foi perdida em algum momento. Então a gente decide o que quer programar para não ser programado só pelo que nos dizem que é o material a ser usado neste momento. Tá, mas e essa privacidade digital, né? A gente está no momento em que agora começa a entrar a Lei Geral de Proteção aos Dados, a LGPD. Tá um monte de gente falando sobre isso altera muitas coisas de como você pode se comunicar, enfim, para grandes empresas, o que você pode mandar de material para os outros, enfim, como se usam esses dados. O professor de Direito da UFMG, o Túlio Viana, ele vai dividir o direito à privacidade em 3 outros direitos. O direito de não ser monitorado, que é entendido como o direito de não ser visto e ouvido. O direito de não ser registrado, que é entendido como o direito de não ter imagens gravadas e conversas gravadas. E o direito de não ser reconhecido, entendido como o direito de não ter imagens e conversas anteriormente gravadas, publicadas na internet e em outros meios, né? Se fala muito agora sobre o direito ao esquecimento, que é justamente muito próximo desse direito, que é, depois que você morre, você poderia ter a sua página retirada do ar, mas como isso funciona? Bom, todos os direitos parecem aqui muito importantes e com um peso grande, né, para ser absorvido. Porém, na época desse like and share, do sharing is caring, né, a gente está muito mais compartilhando coisas, e aqui quando eu falo o nós, estamos pensando nesse geral, né, no comportamento digital de forma geral. Esse direito, essa privacidade, esse direito fundamental da privacidade, ele foi muito diluído com a ideia do compartilhamento influencer da vida, quando na verdade você está o tempo inteiro compartilhando o que você faz. Então como é que você exige um direito de não ser reconhecido quando o tempo inteiro a gente está querendo ser reconhecido, né? Jogando todo esse material na rede. Mas ele é um tema tão importante que continua a vir para os críticos, como o cientista da informação alemão Rainer Kühlen, que concebe o conceito de privacidade não só como uma proteção de dado ou como o direito de ser deixado em paz, mas também como uma autonomia informacional, ou seja, a capacidade de escolher e utilizar o conhecimento e a informação autonomamente em um ambiente eletrônico e de determinar quais os atributos de si serão usados por outros, ou seja, né, traduzindo um pouco aqui, a ideia de que eu tenha noção dos meus dados e de que em ambiente ele circula e que eu possa dizer quais deles podem ser usados por empresas, enfim, por monitoramento ou o que quer que seja. Nessa pandemia, esse direito já foi para o saco, né? Quando, na verdade, todos nós estamos sendo monitorados quanto ao deslocamento, para dizer, o isolamento funcionou para 59% da população, 59% que ficou em casa sem sair. Como é que se sabe disso? Pelo seu GPS que está sempre ligado no celular, mesmo quando a gente diz que ele está desligado. Enfim, estes dados, ou a gente entende isso e conscientemente diz, olha, é muito importante que a gente seja monitorado neste momento para saber se o isolamento está ou não funcionando. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos abrindo mão desse direito que é de saberem ou não onde estamos. É sempre importante, mais do que ser favorável ou contra uma dessas autonomias da privacidade,
entender o que a gente está abrindo mão em cada um desses processos, né? Uma coisa que a gente tem aqui é passar o tempo todo discutindo essa consciência, o que a gente faz, como que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Mas vamos agora então voltar no tempo e pensar na apropriação como notas históricas. O termo a apropriação vai ser empregado pela história da arte, pela crítica, para indicar a incorporação de objetos extra-artísticos e algumas vezes de outras obras nos trabalhos de arte. O procedimento vai remeter a essas colagens cubistas do Picasso e do George Braque, realizadas a partir de 1912. Nesse momento desse cubismo sintético, os artistas vão começar a usar caracteres tipográficos, colagem de revista, enfim, começar a trabalhar com muitos materiais que não eram desse campo artístico para criar essas obras. Desde esse momento, essa técnica vai ser largamente empregada em diversas escolas e movimentos artísticos com sentidos variados. E o Picasso vai encontrar nesse novo recurso um instrumento de experimentação inigualável que vai ter início com essa tela aí, que chama Copo e Garrafa de Suzy, em 1912. O caso que a gente mais conhece, né, então, as apropriações feitas pelo Duchamp e os ready-mades, construído com a utilização inusitada dos elementos da vida cotidiana. Com esses procedimentos, o Duchamp vai transformar qualquer objeto escolhido ao acaso em obra de arte, em uma crítica radical a esse sistema de arte e em consonância com o espírito do dadaísmo, né? Muito presente ali na época. Objetos utilitários sem nenhum valor estético em si são retirados dos seus contextos originais e elevados à condição de obra de arte ao ganhar uma assinatura e um espaço em exposições, museu ou galeria. Por exemplo, a roda de bicicleta encaixada num banco dele, em 1913, vira roda de bicicleta, e o mictório invertido se apresenta como uma fonte em 1917, a fonte que foi eleita a obra de arte mais influente do século XX. Mas e a baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven? Quem? Pois é apropriação ou é apagamento o que a gente está falando? Porque o nosso querido amigo Duchamp não fez mais nada do que senão roubar essa obra de uma outra artista. Numa carta de 1917, de abril de 17, ou seja, um pouco antes do surgimento do urinol como a fonte, ele escreve para a irmã dele, Suzanne, e diz que uma das amigas dele adotou o pseudônimo de Richard Muth e mandou para ele um urinol de porcelana como escultura. E desde que não tinha nada de indecente sobre isso, ele resolveu manter esse urinol, que é depois exposto e vira aí esse grande artefato dos ready-mades. Existiriam ready-mades antes e depois desse. O Duchamp tem uma produção anterior ao urinol como ready-made, assim como posterior. Mas o apagamento dessa artista, ali eu botei 3 links que podem ser conferidos depois sobre pesquisas, de um só desses apagamentos históricos de uma artista que então foi aí apagada da história das artes, que seria então a verdadeira autora do urinol, a obra de arte mais influente do século XX, que até hoje é colocada sem nenhuma problematização como uma obra do Duchamp. O último link, inclusive, é da Tiane Nunes, que é uma doutoranda ou doutora já ali da URGS, eu não me lembro, que tem uma pesquisa desse núcleo que é sobre a invisibilidade das mulheres na arte contemporânea. Bom, então vamos lá para a judicialização, atualizar um pouco dessas notas, né? Tem aí um link também numa matéria maior, onde a gente vai ver agora alguns casos emblemáticos dos Estados Unidos como esse país em que tudo se processa, então não seria diferente com as artes. Começando pelo nosso amigo Andy Warhol, que foi processado por muita gente, ganhou alguns, perdeu outros, pagou por fora para não perder mais tantos. Nesse caso emblemático aí, ele pega essa fotografia da Patricia Caulfield, que está ali naquela revista, né? Então ela fotografou para uma revista de fotografia mesmo, umas flores, e ele pega e faz esse silk que cobre a galeria lá do Léo Castelli, que era o amigo dele, com esses prints de silk dele em todas as paredes e vende caríssimo essas obras, e ela processa ele. Ele paga por fora, esse processo termina antes de uma decisão judicial, mas não se sabe quanto que ele pagou para ela, mas ele paga antes que isso chegue a juízo e se determine um valor. Outro artista muito conhecido pelas suas apropriações e também processos é o Jeff Koons. Ele teve esse trabalho
né, um caso Rogers versus Kunz, que é um caso americano bem famoso, quando esse fotógrafo Art Rogers entrou com uma ação contra o Kunz por violação de direitos autorais em 1989. O que o Kunz fez foi criar uma escultura chamada String of Puppies, da qual ele usou uma fotografia que ele comprou num aeroporto, onde tinha ali o casal e esses cachorrinhos, e ele transforma isso numa escultura. E aí começa essa diferença do fair use nos Estados Unidos, que é o quanto você muda a obra original para considerar ela uma obra derivada, que entra um conceito bem interessante também para a gente, que a gente tem feito as derivas virtuais, a ideia de uma obra derivada é bem isso, né? De que você entra nela, usa isso como um território, um mapa, se perde dentro dele e alguma coisa nova surge ali. Ela, para ser derivada, tem que mudar suficientemente da obra original. E essa interpretação é sempre dada por um juiz, não por um artista. O próprio Jeff Koons quis processar uma galeria dizendo que tinham quebrado os direitos autorais dessa obra dele, que é o cachorrinho esse, né, que ele faz gigante, tem uns gigantes fora do MoMA, teve uma vez um enorme, então ele ficou fazendo esses cachorrinhos de balão, e tentou processar essa galeria e entrar com o processo, né, porque a galeria estava vendendo isso como aquelas coisas de apoiar livro, de fazer prateleira para livro, que era na forma do cachorrinho. E aí, quando ele ia entrar com isso, a galeria já botou esse argumento que dizia, como virtualmente qualquer palhaço pode atestar, ninguém é dono da ideia de fazer um cachorro-balão. E a forma criada pela torção de um balão em uma forma de cachorro é parte do domínio público. Aí o Jeff Koons resolveu não levar isso a juízo, já que ele estava sendo ridicularizado com a ideia de como é que você, sendo um apropriacionista, vai processar... Eu vou abrir meu aplicativo e vou abrir se apropriar. Vamos lá. Bom, aqui eu vou achar um trecho, porque aí é essa ideia do decolonialize isso. E no Brasil, né? A gente só falou de gringo até agora. Quem se apropria de quem aqui? E aí eu vou botar 2 áudios da Rosângela Renault sobre isso do WhatsApp aqui que a gente estava falando. E tem um segundo, eu tenho que achar o ponto. Então eu vou dar o play. Vicente, só me diz se vai tocar aí o áudio, senão não vai adiantar muito. Beleza. Ah, peraí, eu tenho que tirar o unmute aqui do... Vamos à primeira pergunta, Léo. Tá tocando, mas tá um pouco baixo. Deixa eu ver como é que eu faria isso. Eu tenho que aumentar ele aqui, pode crer. Apropriação e ética, se esse Aumentou? Sim, tá bom. Tá, vamos lá. tema já me assombrou em algum momento. Olha, eu acho que não a questão ética, o que me assombra, sempre me assombrou, é a facilidade com que se encontram negativos e fotografias abandonadas, perdidas em feiras de segunda mão, em mercados de pulga, no lixo. E eu acho que sempre esse é o que me causa espanto e assombro. E, na verdade, eu acho que é aí que eu decido sempre investir a minha energia buscando novos significados para essa imagem. Não é nem tanto uma questão de curiosidade por aquele indivíduo, né, ou aquele personagem, né, que está representado ali, mas todas as possibilidades de personagens que você pode amalgamar, né, nesses negativos e nessas fotografias que, quando são descoladas do referente, elas se tornam fantasmas, né, signos vazios, e que ficam eternamente pulsando ali para que você ressignifique aquela imagem. Eu acho que é aí que eu justifico a minha, de alguma forma, né, o meu desejo, a minha compulsão por usar essas imagens abandonadas. Aí deixa eu ver se eu acho aqui nesse segundo dela de que parte ela complementava essa ideia. E que eu posso chegar nele, posso contactar. Ela estava falando que ela conhece a pessoa. O que acontece muitas vezes, a forma como eu lido com as imagens que me chegam, né, assim, anônimas, quando eu não tenho como chegar no autor da imagem,
eu sempre acho que eu estou trabalhando num viés da história da fotografia. E a inserção dessa imagem, ela acaba partindo de um princípio de inserção mesmo nessa linha de tempo da imagem fotográfica. E acaba sendo muito mais uma questão de um personagem, quer dizer, na verdade eu lido com essas imagens se tornam, né, quase que universais, de uma forma geral é o que tem acontecido com a maioria das imagens né, com um autor desconhecido. E eu não tenho problema ético com isso e, na verdade, continuo, de fato, ainda com essa história do assombro, né, pela quantidade de imagens que estão soltas por aí, tanto na nuvem quanto nas latas de lixo, que por estarem, né, nesse universo descoladas do referente, elas quase que pedem para a gente usá-las, né? É aí que eu acho que me dá me dá a tranquilidade necessária para eu investir a minha energia nessa apropriação e em contar alguma história a partir daquela imagem. Acho que é isso. Eu achei muito bom como ela traz esse conceito tanto da história da fotografia. A gente só pode discutir a fotografia de forma histórica utilizando imagens, né, utilizando fotografias, então nos apropriando delas, ao mesmo tempo que ela coloca de uma maneira muito pessoal ali, que não tem um problema ético com isso. E a gente vai falar dessa ética pessoal quando a gente fechar aqui com a noção do Foucault, da ética do sujeito, né, mais do que desse coletivo. Porque muitas vezes a gente é colocado diante desse pacto social, dessa ideia do Rousseau, né? Então, se a gente vive em sociedade, é como se a gente tivesse assinado um pacto no qual a gente revoga direitos individuais em benefício de um coletivo. Calma aí, eu não assinei nada. Eu quero pensar o que estou fazendo enquanto estou fazendo, como diz lá o Ari. Então, eu vou ser justo sendo justo. Mas num momento no qual isso também tem que ser revisto por essa bipolaridade que não é tão antagônica assim, porque o certo e o errado estão muito mais próximos e ficam trocando de lado o tempo inteiro. Deixa eu dar um mute aqui de novo no WhatsApp. Mas achei que a ideia conversando com a Renan era isso, era pegar alguém que é uma referência da apropriação no Brasil e que pudesse falar muito disso, de, olha, não assombra ela a ideia da ética, assombra muito mais que existam tantas imagens produzidas no lixo, assim como na nuvem, e que vão se perder continuamente se não tiverem uma reutilização, uma ressignificação, enfim, algo que seja feito a partir delas e que delas discuta a própria fotografia, que acho que é aí onde mora a ética da Renaud, quando ela diz que não interessa a história individual de cada um desses sujeitos, mas interessa esse apagamento, interessa que sejam tantos sujeitos que quase se anulem, que sejam esses fantasmas, e que a partir daí a gente possa discutir essa ontologia fotográfica, nesses fantasmas que a gente faz sobreviver, né? Então vamos continuar. Pegando aqui um caso muito emblemático também, que é do Richard Prince, que a gente vai falar dele, que é um cara que vive basicamente de apropriação, o caso Prince versus Cario, que é esse fotógrafo, que tinha feito um livro sobre os Rastafari, e o Richard Prince vai lá, pega isso, pinta em cima, que nem a gente está vendo ali, e vende por muito mais caro, enfim, essas fotos. E aí o Cario processa ele em 2011 e ganha um processo, até que o advogado da Gagosian Gallery entra com o conceito de arte de apropriação e fala que a arte de apropriação é uma forma de arte moderna e pós-moderna bem reconhecida que tem desafiado a forma como as pessoas pensam sobre a arte e a forma como se pensam sobre os objetos artísticos, as imagens, sons e cultura. E com isso ele reverte parte da decisão e faz com que várias dessas imagens sejam vistas pelo júri como tendo sido suficientemente modificadas para serem uma obra derivada e não exatamente as fotografias do Cario. Então, o processo que ia ser de 10 milhões... Não, ele vendeu obras por 10 milhões de dólares, então era isso, tipo, todo o montante daquela exposição ele tinha ganhado 10 milhões de dólares e o Cario pediu uma parte disso e depois diminuiu muito o quanto ele teria que pagar porque várias obras foram
tidas como obras derivadas. Mas é isso. Et la lei, et la trampa. Para quem que serve, então, essa lei da máquina perfeita, que nem a gente viu lá na frente, e o direito do autor em 2020? Do que a gente está falando agora, né? Bom, ainda sobre o Richard Prince, tem um caso de 2015 que eu acho bastante emblemático, que é quando ele faz essa exposição aqui, na qual ele faz... Até hoje ele tem feito isso. Uma última exposição bem recente dele, ele faz prints de Instagram de pessoas anônimas e põe lá na galeria. E vende esses prints por $90 mil, eu tô falando sério, $90 mil. Inkjet em Canvas, assim, normalzinho, $90 mil, e a galera compra. Qual que é a intervenção que ele faz nessas obras? E isso é a piadinha do Richard Prince. O cara tá milionário e ele só quer causar, então ele quer ser processado, ele faz para ser processado e para discutir isso em juízo. Ele diz que ele fez intervenções aqui. Quais são as intervenções dele? O comentário. Se a gente for em cada uma dessas fotos, o Richard Prince foi lá e comentou alguma coisa. Private Labs, em cada um deles ele escreve uma coisa e isso virou a intervenção dele na obra. Ele fala, se o nome dele tá ali e ele comentou, isso também é dele. Ele printa e vende. Bom, isso poderia virar de novo um grande processo, mas o que aconteceu foi que ele estava usando o Instagram das Suicide Girls, e aí as Suicide Girls, ao invés de processar, resolveram distorcer a ideia dele, né? Dar um desdobre, pensar para o outro lado e vender por $90 as mesmas fotos que ele vendia por $90 mil. Do mesmo tamanho, com a mesma saída, ou seja, era inkjet em Canvas de 67 por 55 polegadas, e a diferença era que qualquer compra dessa seria revertida para a caridade, os $90 que elas ganhassem com cada uma das obras iria para a caridade, enquanto com os $90 mil vendidas na galeria iriam para um galerista rico e um artista milionário. Enfim, com isso, acho que elas deram uma bela invertida nesse argumento, já pensando na cultura digital, né? A ideia do Suicide Girls desse site já é um site de cultura digital, de pensamento alternativo, e por isso, dentro de uma ideia de remix já, não se pensa com a ideia de uma legislação de propriedade autoral de 1920. Eu acho isso muito emblemático e interessante, como elas pensam em ganhar o jogo conceitual e não mais o jogo jurídico neste caso. Bom, mas aí a gente viu ali a definição do amigo da Gagosian Gallery falando sobre a apropriação, a arte da apropriação como um conceito pós-moderno, né? E muita gente sempre pensa, tá, então o remix é esse conceito da pós-modernidade, do contemporâneo. Não, o remix é um conceito que está muito mais ligado à pós-produção, que é o grande tema do Nicolas Bourriot, quando ele vai falar sobre a orientação ética, né? E aqui é legal a gente pegar isso do ético para ver o que ele fala sobre esse nosso momento da pós-produção e no que isso muda com o conceito ético lá do Aristóteles. Ele vai dizer que a orientação ética, que também fundamentaria a prática artística contemporânea, ainda que diferentemente do período das vanguardas, o artista no dia de hoje não busca mais uma reconciliação entre a arte e a vida, na forma utópica da obra de arte total, mas insere signos pragmaticamente no cotidiano vivido, produzindo alteridades possíveis. Esse investimento da arte de vanguarda na transformação do mundo, segundo um esquema revolucionário, orientado por uma utopia política, foi substituído no diagnóstico do Bourriot por um realismo operatório voltado para uma utopia cotidiana, flexível, que seria a heterotopia da arte da pós-produção. Então esse remix está muito ligado a essa utopia cotidiana. É o que a gente pode fazer, é o que a gente consegue fazer com o mundo que a gente chegou. Não é mais nada revolucionário, não estamos mais falando das vanguardas que se diziam originais e queriam superar uma a outra e construir um mundo melhor. Não, o mundo é esse, é 2020, a gente está preso em casa por causa do Covid. E o que a gente consegue fazer é remixar isso infinitamente. E os memes vêm com isso, com uma forma muito, às vezes besta e às vezes muito bem articulada da discussão social por trás desse meme, né? Ele tem camadas, essa arqueologia de sentidos que quanto mais a gente cavar, mais a gente vai encontrando outras perguntas por trás. E chegamos então no Kirby Ferguson, que lá no início dos 2010, 2011, ele lançou essa série que chama Everything is a Remix,
Aqui eu pego um trecho do baixacultura.org, que é um site muito bom que fala sobre cultura digital. Então lá tem textos muito variados sobre cultura digital, para quem se interessa. E daqui eu queria falar só sobre o Everything is a Remix. O último capítulo, que é de fevereiro de 2012, que é o System Failure, então fala dessa falha de sistema já, tem 15 minutos, né? E vai falar dessas ideias que são consideradas como propriedade, lotes únicos e originais com limites distintos. O que o Kirby Ferguson está o tempo inteiro fazendo nessa série é querer desmistificar a ideia do artista genial para falar que todo mundo copiou todo mundo o tempo inteiro desde sempre. E que isso é uma ideia de remix, né? E que as ideias não são tão ordenadas assim. Eles estão em camadas que estão interligadas, enroladas. E quando surgem os conflitos do sistema com a realidade, o sistema começa a falhar. Então é isso, esse sistema hoje falha porque ele não consegue, dentro de um direito autoral, entender o que é um remix de 2020, de 2010 já, né? Então, quando ele lança isso lá em setembro de 2010, o primeiro capítulo se chama The Song Remains the Same, porque ele pega várias músicas do Led Zeppelin que são, se não um plágio, uma grande chupinhada de outras bandas que abriram turnês deles, inclusive Stairway to Heaven, que, sei lá, pouquíssimo tempo atrás terminou o caso e não foi considerado um plágio, mas você ouve lá os dois e você vê que é muito semelhante, enfim. Mas aí entra a ideia dos elementos disso que ele vai falar, né? Primeiro, Remixing, que é o segundo capítulo, os elementos da criatividade no final de 2011 até chegar no The System Failure. Aí eu separo duas imagens para a gente pensar aqui. Por que que eu pego uma imagem dessa, como de Berlim, e exponho o rosto dessa pessoa, e quando eu pego um HD de alguém, eu resolvo usar a estética do erro para invisibilizar essa pessoa? Dentro do meu conceito de arquivo, ou da minha ética de arquivo, do como eu vou lidar com a minha ética de sujeito, o lastro de tempo entre as imagens me faz repensar o uso que eu posso dar para elas. Eu não posso mostrar o rosto dessa pessoa porque essa imagem é de 2015. E esse arquivo, então, está muito próximo dessa pessoa em lastro de tempo, diferente desse, que é uma imagem de 82. Então, essa pessoa, inclusive, já nem se reconhece tanto mais nessa imagem, e talvez ela nunca chegue nessa imagem, pensando na relação legal, né? Ser ou não ser processado. Mas mais do que isso, essa é uma ética pessoal. Eu não quero expor alguém, talvez que esteja muito próximo desse arquivo, quando inclusive eu posso ter arquivos diferentes entre as minhas apropriações digitais e analógicas que tenham soluções visuais diferentes que me interessem enquanto artista visual. Então isso parte dessa ética do sujeito, que vira isso. Então, a gente está falando da ética ou da estética da existência, né? A estética da existência vai ser esse conceito do Foucault, onde ele vai falar de um cuidado de si. Antes, a sabedoria, toda a ideia da filosofia ali que ele está se conectando, ele está falando que era um conhecimento de si, mas não um cuidado de si. E o cuidado era diferente. Então ele fala que a ética do cuidado de si consiste em um conjunto de regras de existência que o sujeito dá a si mesmo, promovendo, segundo sua vontade e desejo, uma forma ou um estilo de vida, culminando em uma estética da existência. Né? Muito diferente do que o Aristóteles falava lá atrás, que a gente vai sendo justo, não sei o que, como se isso fosse, a justiça fosse um ideal, né? Como é que era o valor? Era a virtude aquela, virtude da justiça, mas a justiça depende de cada um, né? Eu vou ter um senso, o outro vai ter outro. Entendo que isso tenha que ser mediado de maneira padrão dentro da legislação, mas a estética da existência é individual. Então, o cuidado de si não consiste em uma ética em que o sujeito se isola do mundo, mas sim retorna para si mesmo para depois agir. Então, ao invés de agir, que nem o Aristóteles falava assim, eu vou agir e entender o que eu faço, e aí eu sim vou estar praticando essas virtudes, é um pouco de um movimento contrário. Não, eu olho para dentro para entender dentro de mim quais são essas questões e como eu imagino essa verdade, essa justiça, essa ética, para depois agir. Dessa forma, o sujeito é compreendido por Foucault como um eu ético em relação consigo mesmo, e não com outro, né, que nem era a relação lá desse pacto social. Sendo assim compreendido como transformável, modificável, é um sujeito que se constrói, que se dá regras de existência e conduta. A ética consiste para Foucault no direcionamento da própria subjetividade reflexiva para si, visando formas de se reinventar
de se elaborar a própria vida, né? Elaborar a nossa própria vida. E aí, pra gente terminar aqui com uma questão importante, é isso. Citei Foucault! Citei Foucault! Uhul! Uhul! É isso aí, olha só, esse é um momento, Citei Foucault do programa, é mais um grande momento do nosso programa, um momento em que se encontra uma brecha na conversa para enfiar uma citação de Foucault. Não precisa nem haver uma brecha de fato, repare. É mais uma oportunidade que é criada por aquela pessoa que quer citar Foucault. E hoje, com grande alegria, obtivemos sucesso. Não sei se a gente obteve sucesso, mas este é o nosso tema de ética e apropriação. É um assunto que rende bastante, que a gente vai poder conversar agora como cada um lida, porque dentro da nossa questão, a ética é a ética do sujeito, essa é a ética do Foucault, no qual a gente pode se conectar com o último programa do mundo, com a Rosângela Renault, com o Richard Prince, com quem a gente quiser.